o cara ele tá querendo usar um sistema do governo para entrar em todos os aparelhos celulares, Esther. Isso daqui é uma coisa bem doentia. E a gente tem um vídeo que eu queria colocar para vocês aqui, o vídeo 1. Vamos lá. Eu penso que a invasão da privacidade, da intimidade das pessoas, não é, protegidas pela Constituição, só pode ser feita, segundo a nossa Carta Magna, mediante autorização judicial. Então, jamais esse programa permitirá que nós nos intrometamos na vida privada, pessoal, íntima do usuário do celular. Ele é simplesmente um aplicativo que tem algumas funcionalidades que vão permitir que nós recuperemos eventualmente esses celulares. Como é que isso funciona em linhas muito gerais? Ele vai funcionar da seguinte maneira: a pessoa se cadastra no eGov e no programa Celular Seguro. Então, esse programa tem várias funcionalidades. Uma das mais importantes é esta: quando ele vai comprar um celular fora das lojas credenciadas, como Apple e outras, ele provavelmente compra de um vizinho, de um amigo, de um revendedor qualquer. Ele vai consultar o cadastro que tem no eGov para saber se o celular foi furtado ou foi roubado. Então, imediatamente, obviamente, se for uma pessoa bem intencionada, diz: oh, desculpe, mas esse celular está roubado ou está furtado, não vou comprar. E aí, Esther, não tem métodos menos heterodoxos para ser muito brando na minha colocação aqui? Porque o que esse cara está falando é de uma estupidez e de uma cretinice sem limite. Basicamente, ele está tratando todo brasileiro como um bando de idiota, né? Isso daí não resolve o problema da criminalidade de porcaria nenhuma. Isso daí é uma forma de você invadir privacidade e intimidade das pessoas. É um pretexto para ter um governo criminoso entrando no meu celular e na minha vida, Esther. O resumo é esse: 1984 virando uma realidade. Então, esse é o resumo do resumo. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Assassinato de Reputações, do Romeu Thuma Júnior. Ali ele fala todo o esquema do governo Lula I e Lula II para transformar a Polícia Federal numa polícia própria, né? Para ideologizar a Polícia Federal e, além disso, transformar ela num tipo de rastreador, né, dos seus inimigos políticos. E a gente está praticamente vivendo a mesma coisa com o ministro do MST, né? O ministro Lewandowski. A gente brinca que é o ministro do MST porque ele não raramente ia até lá a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a escola do MST, para poder fazer as suas palestras e ensinar técnicas políticas de praxis e outras coisas. Eu acho bem curioso eles dizerem que não, imagina, nós não podemos rastrear o cidadão comum, sendo o PT, que tem histórico disso já, né? E o histórico não é de hoje. E é muito curioso, Marco Antônio, que eles fazem todo poxa vida, um duplo twist carpado, ao invés de fazer o básico. O que a gente precisa, basicamente? Uma revisão da lei de execuções penais, aumentar a pena e punir bandido, punir gente que cometeu crime, punir vagabundo com a dureza da lei. Não tem o que... Não existe duplo twist carpado a se fazer, não existe... eu vou ligar, vou falar para devolver celular, ou se não, a pessoa... O brasileiro, gente, pelo amor de Deus, a cultura brasileira ela tá desfacelada no próprio tecido social. O brasileiro ele vai lá consultar, ele vai ter que um celular de produto de furto ou de roubo e aí ele não vai comprar. Porque tem brasileiro que vai em mercado de paralelo fazer compra de celular mais barato, pelo amor de Deus. Existem mercados paralelos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, praticamente só para isso. Então, literalmente criar o problema para vender a solução, mas no fim das contas, pior do que isso, servir como uma ampliação de Gestapo, né, Marco Antônio? E eu quero aproveitar também e já chamar o nosso queridíssimo amigo, cadê? Vamos, William. Pode colocar aqui o nosso queridíssimo, mais elegante, mais sofisticado, o homem. Tá aí na área? Olha ele aí. Bom dia, Rafael Satier, nosso vereador federal.
sempre impecável. E como você está muito impecável, Satie, eu vou ter que jogar uma bombinha no seu colo, porque a loucura continua. Vamos colocar aqui o nosso... A gente tem mais um vídeo disso daí. Vamos colocar para vocês. Esse plano foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal e foi ratificado com algumas dissensões pequenas. Esse plano pretende, em 3 anos, cuidar da entrada dos detentos nos presídios para evitar a superlotação, prendendo somente aqueles que devem ser presos para não ocupar o espaço daqueles que são perigosos. Vou colocar mais um trecho aqui. Vamos lá. Globo News, vídeo 3. Polêmica da frase a polícia prende, o juiz solta, com a frase de que a polícia prende mal, por isso que o juiz solta. Depois o senhor explicou, contextualizou essa declaração. Mas, além disso, a gente tem uma certeza. A polícia pode prender mal, o juiz pode liberar mal, mas, assim, o que é unanimidade é que o Brasil prende mal. Nossas penitenciárias, eu falo das penitenciárias estaduais de responsabilidade dos governadores, não isolam os presos, ao contrário, isso historicamente, as duas facções brasileiras nasceram dentro de uma unidade do Estado, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, dentro de presídios. Eu adoro a nova linguagem da extrema esquerda, Rafael Satie. O problema não é o judiciário corrupto, ineficiente, ineficaz, que solta com base em privilégios que foram incorporados e foram aumentados pela própria jurisprudência dos tribunais, mas o problema está em quem prende, o problema está na polícia, Satie. Será que falta um curso de reciclagem racial para o BOP melhorar o seu serviço, Satie? Cuidado, hein? Eu posso falar isso, hein? Marco Antônio, bom dia. Esther, bom dia. Que honra e prazer estar contigo aqui pela primeira vez na bancada do Fio Diário. Eu tendo essa honra de estar com você. Nossa produção do Fio Diário e a nossa querida e qualificada audiência, que só cresce e, evidentemente, melhora ainda mais a nossa credibilidade aqui nas redes sociais, nas plataformas digitais. Olha, Marco Antônio, o que a gente está vendo é, mais uma vez, aquelas anomalias, né? Aquele tipo de discussão que nunca deveria acontecer e não acontece, evidentemente, num país sério, onde leva a segurança pública com muita prioridade. É o Brasil. O Brasil é um país onde, sim, a polícia prende e o juiz solta. Essa é a grande verdade, onde a justiça é cega para corruptos e com olhos abertos para quem usa batom. Essa é a justiça brasileira. E, infelizmente, a justiça brasileira, na minha visão, no meu ponto de vista, o poder judiciário é o poder mais corrupto da República. Sim, é o poder mais corrupto da República. Eu não faço uma autodefesa porque eu sou vereador da cidade. Sou vereador, vai fazer 100 dias amanhã. A minha vida, eu tenho 38 anos de idade. Então, não é corporativismo, mas é evidente que a vida pública de um político acaba fazendo com que as pessoas entendam, né, e justamente pelos históricos, evidente, que o político é corrupto, porque você só fala isso, que o político é o corrupto, porque você não conhece o judiciário, as vendas de sentenças e uma série de anomalias que acontecem ali dentro, sobretudo quando chega nas mais altas cortes. Não faz sentido um ministro que ganha aparentemente 40 mil reais ter um Patek Philippe ou um Rolex Daytona de R$1 milhão. Enfim, sigamos. Olha, o que está acontecendo no Brasil, e essa é mais uma maneira que esse governo acena para a segurança pública. Não faz sentido. As pessoas não querem receber uma notificação no seu aparelho. Isso vai ajudar até o bandido. Quando receber essa notificação, vai entender que o governo, as autoridades já sabem que o aparelho foi roubado, aí é melhor para ele desmontar logo o aparelho e vender as peças. Todo mundo sabe que bandido não vende mais um aparelho. Hoje existem tecnologias para bloquear. A própria pessoa que compra um iPhone, por exemplo, ela consegue bloquear, a pessoa não consegue mais usar. Eles compram para vender as peças desse aparelho. Todo mundo já sabe disso. E a justiça, ela é essa justiça mesmo, a justiça da impunidade, que solta vagabundo. Ontem eu estive no pré-lançamento de um documentário do Brasil Paralelo chamado Rio em Chamas, e fala muito disso. Olha só, a polícia ela só age quando as instituições falham.
quando todas as instituições falham, a justiça, a política, o Ministério Público, o Poder Executivo. Aí, quando tudo dá errado, quem vai resolver o problema todo? É a polícia. É o Estado com seu aparato de força. É assim que acontece. Aí, depois que tudo deu errado, todas as instituições falharam miseravelmente, a polícia vai lá, e aí, no final de tudo, a culpa ainda é da polícia, que prende mal. Venhamos e convenhamos. Os nossos guerreiros aqui na cidade do Rio de Janeiro, que fazem combate como qualquer soldado norte-americano que combate em alguma região do Oriente Médio numa guerra, essa é a polícia do Rio de Janeiro, a CORE, a Polícia Civil, o BOP e tantas outras instituições de segurança aqui da nossa cidade. Homens que saem das suas casas, deixam suas famílias em casa e vão defender a população do Rio de Janeiro. Eles merecem ser honrados e não vilipendiados ou taxados como culpados diante de um conflito que não foi eles que começaram ou quem começou. Então, o ministro, hoje o ministro Lewandowski, vive aos quatro cantos falando sobre as operações e falando como a polícia prende mal, quando, na verdade, são os bandidos que têm uma sensação de impunidade e se sentem num lugar ou num território onde a criminalidade está tranquilo, está bom para fazer, está bom para cometer o crime. Foi discutido, eu termino minha análise, foi discutido a semana passada a DPF 635, que impossibilita as operações na cidade do Rio de Janeiro. Óbvio, né? Ela não proíbe as operações, mas você tem que avisar para, no mínimo, 17 órgãos, escolas, Ministério Público, tudo. É evidente que uma hora vai vazar essa informação, inviabilizando o trabalho da polícia com, por exemplo, o helicóptero. Não pode usar helicóptero, não pode atirar do helicóptero. Todo mundo sabe que o traficante tem uma posição vantajosa porque ele está acima da comunidade. E o policial que está subindo está embaixo. Quem está em cima tem uma visão privilegiada. O helicóptero sendo usado pela Polícia Civil, ele equipara essa força. Agora a polícia está em cima de quem já estava em cima. E o Supremo Tribunal Federal tentando de todas as formas aí minimizar os impactos da operação. A gente sabe quem está contra vagabundo e a gente sabe quem está a favor do vagabundo. A gente sabe quem tá contra a polícia e a gente sabe muito bem quem está a favor da polícia, Marco Antônio. E quem é vagabundo também, né? Vagabundo a favor de vagabundo. E eu não estou falando do cara do fuzil lá do CV, não, tá? Eu estou falando de outro vagabundo, tá? Muito mais periculosidade. Então, você vê. E, gente, eu fico estarrecido todos os dias, né? Mas eu também falo que eu fico estarrecido, só que todos os dias eu coloco para ouvir a galera do ICL e da CNN, que é uma prova É uma prova, eu não sei do que, mas é uma prova mental, psíquica e psiquiátrica. Enquanto isso, o que eles chamam, eu acho muito engraçado, né? Você abre a CNN, eu falo isso, pessoal. CNN é uma espécie de ICL com perfume. A galera do ICL é fedida, né? Eu sinto o cheiro do desodorante vencido deles, mas a CNN tem um perfume, né? Mas eles colocam assim, ó, bancada da bala planeja arquivar PEC da segurança de Lula. Um dos líderes da frente, Alberto Fraga, relata resistência ao texto do Ministério da Justiça, que rebate críticas e defende diálogo na elaboração da proposta. E quando a gente vê essa frente, ele coloca o seguinte: vamos rejeitar e arquivar tudo, só tem firula ali. O sentimento majoritário da bancada é contrário à PEC. E não existe nada de novidade, a montanha rugiu e pariu nada. Eles, governo, querem criar uma superpolícia com a União, tirando atribuições das PMs e colocando guardas municipais na Constituição. Também aponta para a ideia de que a União elabore um plano nacional de segurança. Isso daí avança sobre as competências dos estados. Aí vem a usurpação de poder, quebrando o pacto federativo, quando eles colocam que a União, que faz o plano nacional, os estados vão fazer o quê? Stepapaiano, não vivemos numa federação. Vivemos no estado unitário, onde você tem pseudo-governos estaduais, e agora, não só a PEC está tentando trazer mais centralização, que nem na PEC da reforma tributária, né? Essa porcaria que centralizou mais ainda poder na União, isso daqui, para mim, é muito claro que é um avanço de controle sobre os governos estaduais e as polícias militares, sobre o poder discricionário do governador. Discricionário, pessoal, é quando ele tem a discrição, ele tem
a oportunidade de tomar a decisão com base na medida que ele considera mais urgente para aquele momento. Isso é poder que um governador tem. Estão querendo tirar isso, Esther. Por quê? Por que será, não? Primeiro eu quero cumprimentar nosso querido vereador, Rafael Sattier, dizer que é um prazer estar pela primeira vez aqui na bancada com ele, eu gosto muito dele, acho que o melhor vídeo que ele fez até agora foi aquele da liberação da substância entorpecente, aquela que você traga, né? Eu adorei aquele vídeo dele. E vamos lá. Poxa vida, a gente tem a reforma tributária que ela primeiro tirou o poder dos municípios. Em breve a gente vai estar com as câmaras municipais não vão servir para absolutamente nada em razão desta reforma tributária, porque mexeu com partes administrativas e agora vem a tal da PEC da segurança, ou seja, o SUS da segurança pública, transformar as polícias e os governos em meros cartórios, tá? Eles male vão tratar ali de orçamento. Male, tá? Falando assim, nesses termos mesmo. Eu vou voltar aqui com todo mundo lá para 2013, quando aquelas grandes manifestações aconteceram, algo parecido com uma catarse de manifestações, né, que veio na sequência da Primavera Árabe do Occupy Wall Street. A resposta da Dilma, ela foi coisas muito similares ao que a gente está passando agora, só que ali ela não conseguiu passar. Então, ela tratava de uma coisa chamada desmilitarização das polícias, e o grande problema da desmilitarização, quando eles tratavam disso, era justamente a centralização do poder de polícia na União. Então, eles literalmente agora mudaram o nome do projeto. Se vocês pegarem a tal da desmilitarização, vocês vão ver que a desmilitarização, se não me engano, era um projeto de quando Lindenberg era senador, tá? E vocês vão ver que eles mudam exatamente os mesmos artigos, tá? E ainda ampliaram para poder fazer o que a gente chama de sovietes, né, das polícias, porque se hoje a gente tem sovietes praticamente em todas as áreas, porque você tem como é o nome? Não é comissão, oh meu Deus, que são aqueles órgãos, abre aspas, os conselhos, os conselhões. Muito bom, os conselhos que são, vou abrir uma aspas aqui, consultivos, como Conselho de Juventude, Conselho de Saúde, Conselho não sei o quê, vai passar a existir um tal de Conselho Nacional de Segurança. Se hoje já está muito ruim para a polícia, porque você tem, regionalmente falando, as ouvidorias que eles colocam ali, comunistas e pessoas que são dos direitos humanos para bandidos, para poder atacar a polícia, e você também tem a corregedoria que está atuando contra a polícia e contra o cidadão comum. Vocês imaginam eles tendo que responder para mais um órgão, que é o Conselho Nacional de Segurança? A gente vai ficar praticamente de 4, tá? Para bandidagem, essa que é a realidade. E tem aquele velho ditado, né? Quem muito abaixa a cabeça para o crime, um dia fica de joelhos, e a gente está rumo a isso. Se passar essa PEC da segurança, a gente deu mais um passo rumo à venezuelização do Brasil. A reforma tributária foi ruim? Foi péssima. Se vier a questão da segurança, acreditem, todo o poder de arma na mão do governo federal vai ser um problema que a gente não vai conseguir solucionar.